Shalom, shalom, bom dia. 14 de Adar, 5.785, a contar da criação. 14 de março do ano de 2025, do calendário civil da Era Comum. Estamos aqui para a segunda leitura do livro de Esther, Megilat Esther, o livro ou rolo de Esther. Estamos em Purim e com isso nós tivemos a primeira leitura do livro de Esther na noite de ontem e agora nós vamos fazer a segunda leitura do livro de Esther, que é a mitzvah, né? O preceito principal de Purim, né? Ouvir ou ler 2 vezes o livro de Esther, na noite de Purim e durante o dia de Purim. Então, como o dia judaico ele começa ao pôr do sol e termina no próximo pôr do sol, ao pôr do sol de ontem, adentramos no 14 dia de Adar, que é Purim, e até o pôr do sol de hoje nós estamos em Purim. E aí nós vamos fazer, com a graça de Hashem, né, vamos fazer a segunda leitura do livro de Esther. Enquanto as pessoas, né, vão entrando, nós vamos fazer vamos trazer aqui alguns comentários, né, dos nossos sábios sobre a leitura ou sobre o livro de Esther, ok? Aqui, tá aqui, ó. Edna, é essa daqui, ó. Tem 2 aqui, ó. Essa daqui. Ok? Então, antes da bênção da leitura do Megilat Esther, né, nós vamos trazer também aqui alguns comentários dos sábios sobre a Megilat Esther, o rolo de Esther, ou o livro de Esther. Então, segundo Yalkut Shimoni, né, sobre Esther, nem todos os judeus participaram do banquete oferecido por Ahasverosh, ou Assuero. O versículo do capítulo 1, verso 5, declara: o rei deu um banquete a todo o povo que se achava na capital Shushan. O Rabi Hamá Bar Hanina explicou: isso indica que só as pessoas comuns participaram do banquete. Os notáveis da comunidade, quando ouviram falar do banquete, deixaram a cidade. O Rabi Shimon Bar Yochai disse: isso indica que eles foram obrigados a comer alimentos cozinhados por gentios, que disseram aos judeus: será que o vosso Deus é capaz de preparar um banquete tão esplendoroso como este no mundo vindouro? A resposta dos judeus foi: olho algum jamais pôde ver, exceto o teu mesmo. O que deverá ser feito daqueles que esperam por ti? Segundo Isaías 64, verso 3. Ou seja, que o nosso Deus tem algo muito suntuoso preparado para quem o seguir. Mas se chegar a preparar um banquete como esse, diremos: já participamos de um banquete assim diante de Ahasverosh. Temos um outro comentário que nos fala assim: Ramã procurou destruir todos os judeus, Esther 3,6. Isso pode ser comparado a um pássaro que, certa vez, construiu um ninho à beira-mar, só para vê-lo destruído pelo vai e vem das ondas. O que fez ele? Passou a encher o seu bico com água e a cuspi-la na areia, repetindo essa ação continuamente. Um colega perguntou-lhe o que estava fazendo. A resposta do pássaro foi: não desistirei enquanto não transformar o mar em areia e a areia em mar. Na mesma linha, Deus disse a Ramã: malvado, você tentou aniquilar todos os judeus. Se eu, que tentei fazê-lo, não consegui, conforme diz o versículo de Salmo 106, verso 23, o Eterno os destruiria, se não tivesse seu Moisés escolhido se interposto perante ele.
como você, Ramã, espera ser capaz de conseguir. Outro comentário que nós temos aqui de Megilat Esther, né, nos fala assim: o Ravá disse que jamais houve um caluniador igual a Ramã, pois Ramã disse a Ahasverosh: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias de seu reino, cujas leis são diferentes das de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Esther 3:8. Ele disse a Ahasverosh: aniquilemos os judeus. Ahasverosh respondeu: eu tenho medo do Deus deles, pois ele poderá fazer a mim aquilo que fez ao meu antecessor. Ramã retrucou: eles descuidaram do cumprimento das mitzvot, ou dos mandamentos, portanto carecem de méritos para serem salvos pelo Deus deles. Ahasverosh replicou: mas no meio deles há sábios e justos, tzadikim, que não pecaram, e eles são fontes de méritos. Ramã respondeu: eles todos são um só povo, e os justos são tão culpados quanto os malvados. Ramã prosseguiu: não tema que, aniquilando os judeus, eu despovoe alguma das vossas províncias, pois os judeus estão espalhados em diversas províncias. A eliminação deles nem será anotada. Se achar que eles vivem juntos numa pequena cidade e que seria uma pena despovoá-la, saiba que os judeus podem ser encontrados em todas as províncias do seu reino. Suas leis são diferentes das de todos os povos. Ramã continuou: eles não comem do que cozinhamos, eles não tomam as nossas filhas para os seus filhos, e nem dão as suas filhas para os nossos filhos. Eles não cumprem as leis do rei. Ramã continuou: ao longo do ano, eles evitam trabalhar para o rei, pois ficam dizendo: hoje é Shabat, hoje é Pêssar, e somos proibidos de trabalhar. Não convém ao rei tolerá-los. Ramã continuou: mesmo quando comem e bebem, eles zombam do rei. Se uma mosca cair em um de seus copos, eles jogarão fora a mosca e terminarão de beber o vinho. Mas se o rei tocar em um copo pertencente a qualquer um deles, todo o vinho do copo será despejado no chão, pois dele ninguém beberá. Segundo Megilat 13a e b. Para o pessoal que está chegando agora aí, nós estamos trazendo alguns comentários, dos sábios sobre a Megilat Esther, o livro de Esther, para que nós possamos iniciar daqui a pouquinho a leitura do livro de Esther, a segunda leitura. Outro comentário dos nossos sábios diz assim: então Esther disse que respondessem a Mordecai: jejuai por mim, não comais nem bebais durante 3 dias. Esther 4, 15 e 16. Esses 3 dias eram os dias 13, 14 e 15 de Nissan. Mordecai disse a ela: essas datas incluem o primeiro dia de Pêssar, no qual é proibido jejuar. Então Esther respondeu: sábio de Israel, de que vale a festa de Pêssar, se o povo de Israel for aniquilado? Ao escutar esta resposta, Mordecai admitiu que Esther estava com a razão. Está escrito nos sábios Esther Rabá. Então esses são alguns comentários dos nossos mestres, sobre o livro de Esther, ok? Os sábios questionaram: por que Esther convidou Ramã para participar do banquete que preparara para o rei Ahasverosh? O Rabi Eliezer disse: ela preparou-lhe uma armadilha, conforme o versículo de Salmo 69, 23, que declara: que se transforme sua mesa em armadilha. O Rabi Yehoshua disse: ela aprendeu isso de seu pai, conforme está em Provérbios 25, 21 e 22, declara: se teu inimigo estiver esfomeado, dá-lhe de comer, e se estiver sedento, dá-lhe de beber, porque se sentirá como se pusesses
brasa sobre sua cabeça. O Rabi Meir disse: ela convidou Ramã para se assegurar de que ele não conspirasse para derrubar o rei, pois aquela seria a sua melhor oportunidade. Né? Então esses são alguns comentários dos nossos mestres sobre o Megilat Esther, o livro de Esther. Ok? Finalizando esses comentários, né, nós temos aqui a seguinte questão. Há 5 Megilat, ou 5 rolos, que são lidos durante o ano judaico. Na sequência é da seguinte forma: o Cântico dos Cânticos, que é lido em Pêssar, o livro de Ruth, né, ou Megilat Ruth, lida em Shavuot, Lamentações, conhecido como Lamentações de Jeremias, lida em Tisha B'Av, Eclesiastes, lido em Sukkot, e finalmente Esther, que é lido em Purim. Né? São os 5 rolos, né, que são lidos durante o ano judaico nesta sequência, a começar exatamente pelo mês de Nissan, o mês de Pessah. Ok? Vamos então para a bênção, para iniciarmos a nossa segunda leitura de Megilat Esther, e juntos estaremos então cumprindo, né, com a graça de Hashem, estaremos cumprindo, né, a mitzvah principal de Purim, né, ouvir ou ler, né, 2 vezes o livro de Esther. A bênção Shecheriano assim nos diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shecheriano vekiimanu verrigiano lisman hazeh. Bendito sejas, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos concedeu vida, nos sustentou e nos permitiu chegar a esta ocasião festiva. Amém. Capítulo 1. E foi nos dias de Ahasverosh, ele foi o Ahasverosh que reinou desde Rodu, que é a Índia, até Cush, que é a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, quando o rei Ahasverosh estava sentado no trono de seu reinado, na capital Xuxã, no 3º ano de seu reinado, ele realizou um banquete para todos os seus príncipes e seus servos, o exército da Pérsia e da Média, os nobres e príncipes que estavam perante ele. Quando ele mostrou as riquezas de seu reino glorioso e o esplendor de sua excelente majestade por muitos dias, 180 dias. Né? Aqui quando fala o esplendor de sua excelente majestade, está falando explicitamente, né, sobre as vestes que ele trouxe, né, das suas conquistas. Estas vestes, né, esse excelente esplendor de majestade, ele estava mostrando as vestes sacerdotais, né? Por isso que fala vestes excelentes, né, da sua majestade, mostrando o seu poder. Passados esses dias, o rei ofereceu a todo o povo, presente na capital Xuxã, tanto aos grandes como aos pequenos, um banquete por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecidos coloridos de diversos tipos, atados com cordões de linho fino, de púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os divãs eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro, de pedras de cor escura. Dava-se-lhe de beber em vasos de ouro, diferentes uns dos outros. E havia vinho real em abundância, conforme a generosidade do rei. E a bebida estava de acordo com a lei, sem haver coerção, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. A rainha Vashti também ofereceu um banquete para as mulheres na casa real do rei Ahasverosh. No 7º dia, quando o coração do rei estava alegre pelo vinho, ele ordenou a Mehuman, Biztá, Harvonã, Bigtá, Abagata, Zetar e Carcas,
7 eunucos que serviam na presença do rei Ahasverosh, que trouxesse a rainha Vasti perante o rei, usando a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois era de extrema formosura. Porém a rainha Vasti recusou vir ao comando do rei, que foi por meio dos eunucos. E o rei muito se enfureceu e se encheu de ira. Então disse o rei aos sábios, conhecedores do tempo, pois assim era o costume do rei, apresentar o caso perante todos os que sabiam a lei e o julgamento. Os mais próximos a ele eram Carshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena e Memuham, os 7 príncipes da Pérsia e Média, que viam a face do rei e se assentavam mais perto dele no reino. Segundo a lei, o que devemos fazer com a rainha Vasti, pois ela não obedeceu à ordem do rei Ahasverosh, tinha enviado por meio dos eunucos. Então declarou Memuham na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os príncipes e todos os povos que se encontram em todas as províncias do rei Ahasverosh, porque a notícia do que fez a rainha chegará ao conhecimento de todas as mulheres, induzindo-as a desprezarem seus maridos, ao ouvirem dizer que o rei Ahasverosh mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, porém ela não veio. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, que ouviram o que fez a rainha, dirão semelhantemente a todos os príncipes do rei, e haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis da Pérsia e da Média, né, que é o atual Irã, né, e que não seja revogado, que Vasti não mais se apresente perante o rei Ahasverosh, e que o rei outorgue os seus direitos de rainha a outra que seja melhor do que ela, e que o veredito do rei seja publicado por parte do seu reino. Apesar de ser vasto, e todas as mulheres prestarão honra a seus maridos, tanto a grandes como a pequenos. E o conselho pareceu bem ao rei e aos príncipes, e fez o rei conforme as palavras de Memuham. E ele enviou cartas a todas as províncias do rei, e para a província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo o seu idioma, para que todo homem governasse em sua casa e falasse segundo a língua do seu povo. Capítulo 2. Depois desses eventos, quando a ira do rei Ahasverosh já fora apaziguada, lembrou-se de Vasti, e do que ela tinha feito, e do que tinha sido decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei e seus servos: busquem para o rei moças virgens e formosas, que o rei designe oficiais em todas as províncias do seu reino, e que reúnam e tragam todas as moças virgens e formosas à capital Shushan, para a casa das mulheres, para a custódia de Reg, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus cosméticos, que a donzela que agradar o rei seja a rainha em lugar de Vasti. Isso agradou ao rei e disse, e assim se fez. Havia certo judeu na capital Shushan, cujo nome era Mordecai, filho de Iair, filho de Shimei, o filho de Quish, da tribo de Beniamim, que tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jehoniá, rei de Erudá, a quem Nebuchadnezzar, que é Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo. Criou ele a Hadassa, que é Ester. Hadassa é o nome judaico e Ester é o nome persa. Filha de seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe e era donzela de bela aparência e formosa. E quando faleceram seus pais, né, pai e mãe, Mordecai a tomou por filha. Né? Mordecai e Ester eram primos. Quando se tornaram conhecidos as palavras do rei e o seu decreto,
E quando muitas donzelas foram reunidas e levadas à capital Xuxã para a custódia de Hagai, levaram também a Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A donzela o agradou e caiu em sua graça, e ele se apressou em dar os cosméticos, como também as 7 donzelas adequadas para receber da casa do rei. E ele colocou as mulheres nos melhores cômodos da casa das mulheres. Ester não tinha revelado o seu povo ou a sua linguagem, pois Mordecai lhe ordenara que não a revelasse. Todos os dias de Mordecai passeava na frente do átrio da casa das mulheres, para saber como Ester se achava, o que lhe sucederia. Quando chegava o tempo de vir, cada donzela por sua ordem, ao rei Ahasveroshi, depois que lhe tinha sido feito segundo a lei das mulheres, por 12 meses, pois assim se cumpriam os dias do seu uso de cosméticos, a saber, 6 meses de uso de óleo de mirra e 6 meses de uso de perfumes e de cosméticos em uso entre as mulheres. Então, dessa maneira, vinha a donzela ao rei, sendo-lhe dado tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde ela entrava e pela manhã retornava para o segundo harém, sob a custódia de Shaashgaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Ela não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Avihail, tio de Mordecai, que a tinha adotado por filha, ir ao rei, ela não pediu nada além do que lhe aconselhou Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Ester alcançou o favor de todos que a contemplavam. Ester foi levada ao rei Ahasveroshi, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais que todas as mulheres, alcançando perante ele graça e benevolência, mais que todas as virgens. E ele pôs a coroa real sobre sua cabeça e a fez rainha, em lugar de Vasti. O rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos, era o banquete de Ester, e ele concedeu alívio às províncias e lhe deu presentes conforme a generosidade digna do rei. Quando as virgens se reuniam pela segunda vez, Mordecai estava sentado no portão do rei. Ester ainda não havia revelado a sua linhagem, nem o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado, pois cumpria a ordem de Mordecai, como quando estava sendo criada em sua casa. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado no portão do rei, Bigtan e Teresh, 2 eunucos do rei, guardas de porta, indignaram-se e procuraram tirar a vida do rei Ahasveroshi. Isso veio ao conhecimento de Mordecai, e ele revelou a rainha Ester, e Ester contou ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se a casa, achou-se a verdade e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro de Crônicas, que era lido perante o rei. Estamos agora no capítulo 3, lembrando que nós estamos aí cumprindo a mitzvah principal de Purim, que é ouvir a leitura 2 vezes do livro de Ester. Essa é a principal mitzvah de Purim. Capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Ahasveroshi proveu Ramã, filho de Amedata, ou Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Lembrando que Ramã vem da descendência de Esaú, de Esav, vem da descendência de Amaleque, né? E vem dentro dessa linhagem, que hoje é muito bem conhecida também como Irã. Todos os servos do rei que estavam no portão do rei dobravam os joelhos e prostravam-se a Ramã, pois assim tinha ordenado o rei acerca dele. Mas Mordecai não dobrava os joelhos, nem se prostrava.
Então os servos do rei, que estavam no portão, disseram a Mordecai: por que tu transgrides a ordem do rei? E foi quando eles falaram isso dia após dia, e ele não lhes dava ouvidos, que contaram isso a Ramã, para ver se a conduta de Mordecai seria tolerada, porque ele tinha declarado a eles que era judeu. Vendo Ramã que Mordecai não dobrava os joelhos nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, desprezou em seus olhos atentar não apenas contra Mordecai, porque eles lhes disseram de que povo era Mordecai. E Ramã procurou então destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que haviam em todo o reino de Ahasverosh. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Ahasverosh, lançou-se um pur. Pur é uma palavra persa que significa sorteio ou sorte, diante de Ramã, dia a dia, mês a mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Ramã disse para o rei Ahasverosh: há um povo espalhado e separado por entre os povos em todas as províncias do teu reino, e suas leis divergem de todos os povos, e eles não observam as leis do rei. Portanto, não convém o rei tolerá-lo. Se parecer bem ao rei, escreva-se para destruí-lo, e eu pagarei 10.000 talentos de prata àqueles que realizarem o trabalho, para trazê-los aos tesouros do rei. Então o rei tirou o anel de sua mão e deu a Ramã, filho de Amedata, ou Agagita, inimigo dos judeus. O rei disse a Ramã: a prata lhe é dada, como também este povo, para fazeres dele o que melhor te agradar. Então foram chamados os secretários do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e foi escrito conforme tudo que Ramã ordenou aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, aos príncipes de todos os povos, cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo o seu idioma. Foi escrito em nome do rei Ahasverosh, e com o anel do rei foi selado. Cartas foram enviadas pelos mensageiros a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem todos os judeus, desde o jovem até o mais velho, crianças e mulheres, e em um dia, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que saqueasse os seus bens. A cópia do desfecho que determinou a divulgação do decreto em todas as províncias foi publicado entre todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os mensageiros saíram às pressas pela ordem do rei, e o decreto foi publicado na capital Xuxã. E o rei e Ramã sentaram-se para beber, e a cidade de Xuxã estava perplexa diante do decreto. Capítulo 4. Mordecai soube tudo o que aconteceu, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinzas. Saiu para o meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Chegou até o portão do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar no portão do rei. E em todas as províncias onde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia grande pranto entre os judeus, jejum, choro e lamento, e muitos se deitavam em sacos e cinzas. As criadas de Ester e os seus eunucos vieram e contaram-lhe, e a rainha ficou extremamente condoída, e ela enviou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o saco, porém ele não aceitou. Ester chamou a Hatar, um dos eunucos do rei. Segundo os sábios, Hatar era o profeta Daniel, a quem este tinha apontado para lhe servir, e ordenou-lhe para que fosse encontrar com Mordecai, para saber o que era aquilo e o seu motivo. Então Hatar, ou Daniel, foi até Mordecai, à praça da cidade, que estava diante do portão do rei. Mordecai informou-lhe de tudo o que lhe havia sucedido, e a soma exata do dinheiro que Ramã tinha prometido pagar pelos judeus,
aos tesouros do rei para aniquilá-los. Deu-lhe também a cópia do despacho do decreto que foi publicado em Xuxã para destruí-los, para mostrar a Ester e lhe explicar tudo, para pedir a ela que vá ao rei implorar misericórdia por seu povo. Tendo voltado Hatar, contou a Ester o que Mordecai dissera. E Ester falou a Hatar e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que qualquer homem ou mulher que venha ao rei no pátio interior sem ser chamado, há somente uma sentença, a de morte, exceto para aquele a quem o rei estender o cetro de ouro. Aquele pode viver, mas eu não fui chamada para entrar ao rei nesses últimos 30 dias. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Mordecai mandou responder a Ester: não imagines que escaparás da casa do rei, só tu entre todos os judeus. Pois se permaneceres calada agora, de outra parte surgirá socorro e alívio para os judeus. E tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe, se não foi nesta época que tu foste elevada a rainha para chegar ao reinado? Então Ester mandou responder a Mordecai: vá e reúna todos os judeus que estão em Xuxã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Assim também eu e as minhas criadas jejuaremos. Depois irei até o rei, ainda que isso não seja de acordo com a lei, e se perecer, perecerei. Então Mordecai se foi e fez conforme tudo que Ester lhe havia ordenado. Capítulo 5, na segunda leitura de Megilat Ester. E foi no 3º dia, Ester vestiu seus trajes reais e pôs-se no átrio interno da casa do rei, defronte da residência do rei, e o rei estava sentado no seu trono real, na casa real, bem na entrada da casa. Quando o rei viu a rainha Ester parada no átrio, ela alcançou as graças do rei, e ele estendeu para Ester o cetro de ouro que estava em sua mão. Ester aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que é que queres, rainha Ester? Qual é o teu pedido? Ainda que peça metade do reino, ser-te-á dado. Ester respondeu: se bem te parecer, venha o rei e Ramã hoje, ao banquete que eu preparei para ele. Disse o rei: apressem a Ramã para cumprir a ordem de Ester. E foram o rei e Ramã ao banquete que Ester preparou. Disse o rei a Ester no banquete de vinho: qual é o teu pedido? E ser-te-á concedido. E qual é o teu rogo? Ainda que peças, a metade do reino será cumprido. Ester respondeu: o meu pedido e o meu rogo é, se encontrei graça aos olhos do rei, e se parecer bem ao rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu rogo, que venham o rei e Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei como o pedido do rei. E Ramã saiu daquele lugar, naquele momento, feliz e com o coração contente. Mas quando Ramã viu Mordecai no portão do rei, e esse não se levantou nem se moveu por ele, Ramã encheu-se de ira contra Mordecai. Então Mordecai conteve-se e foi para casa e mandou vir os seus amigos e a sua mulher Zeresh. Ramã contou-lhes a grandeza das suas riquezas e multidão de seus filhos, em todas as coisas onde o rei o tinha engrandecido, como o tinha elevado sobre os príncipes e servos do rei. Ramã disse também: a rainha Ester mesmo não fez ninguém vir com o rei para o banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela a vir com o rei. Todavia, tudo isso não me satisfaz, enquanto vejo o judeu Mordecai sentado ao portão do rei. Então lhe disse sua mulher Zeresh e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 cúbitos de altura
e pela manhã diga ao rei que nela seja enforcado Mordecai. Vá com o rei para o banquete e alegremente banqueteiem-se. 50 cúbitos de altura a forca, ela corresponde a 25 metros, né, de altura. Então, Ramã estava determinado realmente a enforcar Mordecai. O conselho agradou a Ramã e a forca foi então feita. Naquela mesma noite, o sono do rei foi perturbado e ele ordenou que lhe trouxessem o livro de registro, as crônicas, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtana e a Teresh, os dois eunucos do rei, guardas do portão, que tinham procurado matar o rei Ahasverosh. Perguntou o rei: que honra ou distinção foi conferida a Mordecai por isso? Responderam os servos do rei que o serviam: nada lhe foi conferido. O rei disse: quem está no átrio? Ramã tinha entrado no átrio externo da casa do rei para requisitar ao rei para que se enforcasse Mordecai na forca que ele tinha preparado. Os servos do rei lhe responderam: eis que Ramã se encontra no átrio. O rei disse: entre. Ramã entrou e o rei lhe disse: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Ramã disse consigo mesmo: a quem deseja o rei honrar senão a mim? E Ramã respondeu ao rei: ao homem a quem o rei deseja honrar, que sejam trazidos trajes reais que o rei usa e o cavalo em que monta o rei, e que seja posta uma coroa real sobre sua cabeça. O que sejam entregues os trajes e o cavalo na mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e que vistam os trajes do homem a quem o rei deseja honrar, e façam-no desfilar a cavalo pela praça da cidade, proclamando diante dele: assim se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar. Disse o rei para Ramã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como acabas de dizer, e faze assim a Mordecai, o judeu, que está sentado ao portão do rei. Não omitas nenhum detalhe de tudo o que disseste. Ramã tomou os trajes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o conduziu a cavalo pela praça da cidade, e proclamou diante dele: assim se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar. Quando Ramã disse ao rei, né, para fazer todas essas honrarias, e que o cavalo na qual aquele personagem estaria montado, um cavalo do rei, com trajes do rei, com a coroa do rei, né, Ramã estava disposto realmente a tomar o lugar do rei, né? Ele fala para que um príncipe nobre. Por que ele falou sobre um príncipe nobre? Porque quando o rei Ahasverosh ele nomeou Ramã, né, como seu primeiro-ministro, por exemplo, né, ele colocou Ramã acima de todos os príncipes. Então, acima de Ramã só estava o rei Ahasverosh. Então, por isso que ele falou de um príncipe nobre. E quando o rei Ahasverosh falou para ele fazer isso, é porque Ramã era o mais nobre de todos os príncipes da Pérsia e da Média, certo? Então isso significava que, como Ramã era o primeiro abaixo do rei, então não tinha outro a não ser o próprio Ramã para trazer e fazer todas estas honrarias, né? Então aquele detalhe: quem muito quer, tudo perde. Continuando, Mordecai retornou ao portão do rei e Ramã correu para casa, pesaroso e com a cabeça coberta de vergonha. Ramã relatou a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia sucedido. E lhe disseram os seus sábios e a sua mulher Zeresh: se Mordecai, diante do qual tens começado a cair, for da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. Enquanto esses ainda falavam com ele, chegaram os eunucos do rei e apressaram-se para levar Ramã ao banquete que a rainha Ester tinha preparado.
capítulo 7. Vieram o rei e Haamã para beber com a rainha Ester. Disse o rei a Ester, também no segundo dia, durante o banquete de vinho: qual é o seu pedido, rainha Ester? E ser-te-á concedido. E qual é o seu rogo? Ainda que peças metade do reino, ser-te-á dado. E a rainha respondeu: se encontrei favor aos teus olhos, ó rei, e se te parecer bem, seja-me concedido a minha vida como meu pedido, e do meu povo como o meu rogo. Pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu me teria calado, pois o adversário não tem consideração alguma pelo prejuízo do rei. Então falou o rei Ahasverosh para a rainha Ester e disse: quem é e onde está este cujo coração o instigou a fazer isso? Ester respondeu: um adversário e inimigo, este perverso Haamã. Então Haamã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete de vinho e entrou no jardim do palácio. E Haamã pôs-se em pé para implorar a rainha Ester pela sua vida, pois viu que o mal contra ele estava determinado pelo rei. O rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, e Haamã estava prostrado sobre o divã em que estava Ester. Disse o rei: ainda quer conquistar a rainha na minha presença e na minha casa? As palavras saíram da boca do rei e cobriram a face de Haamã. Disse Harvona, um dos eunucos, diante do rei: eis que existe uma forca que Haamã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, e se encontra na casa de Haamã, e tem 50 cúbitos de altura. E o rei disse: pendurai-o nela. Penduraram Haamã na forca, que ele havia preparado para Mordecai, e a ira do rei foi aplacada. Capítulo 8. Naquele dia, o rei Ahasverosh deu à rainha Ester a casa de Haamã, inimigo dos judeus. Mordecai apresentou-se perante o rei, pois Ester tinha revelado quem ele era. O rei tirou o seu anel que tinha tomado de Haamã e deu a Mordecai. Ester encarregou Mordecai da casa de Haamã. Ester tornou a falar perante o rei, lançou-se aos seus pés e com lágrimas suplicou que impedisse a maldade de Haamã, o Agagita, e o seu plano que tinha empreendido contra os judeus. Então o rei estendeu para Ester o cetro de ouro, e Ester levantou-se e pôs-se em pé diante do rei, e ela disse: se parecer bem ao rei, e se eu tiver encontrado favor aos teus olhos, e se parecer justo ao rei, e se eu lhe agradar, escreva-se que sejam revogados os despachos, o plano de Haamã, filho de Amedata, o Agagita, que ele escreveu para destruir os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderia ver a calamidade que cairá sobre o meu povo, e como poderei ver a destruição dos meus parentes? O rei Ahasverosh disse para a rainha Ester e para Mordecai, o judeu: eis que dei a Ester a casa de Haamã, e a ele pendurado na forca, porque estendeu a mão contra os judeus. Quanto a vós, escrevei aos judeus, como vos parecer bem, em nome do rei, selai-o com o anel do rei. Pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser revogado. Então os escribas do rei foram chamados naquela hora, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no dia 23 do mesmo. E foi escrito perante tudo, e foi escrito conforme tudo que Mordecai ordenou para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, desde Rodu, Índia, até Cush, Etiópia, 127 províncias,
para cada província segundo a sua escrita, e para cada povo segundo o seu idioma, e para os judeus segundo a sua escrita e segundo a sua língua. Ele escreveu em nome do rei Ahasverosh e selou com o anel do rei. Enviou cartas por mensageiros a cavalo, ginetes da cavalaria do rei, camelos e dromedários, que o rei concedeu aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se e proteger suas vidas para destruir, matar e exterminar todas as forças armadas do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que saqueasse os seus bens, nem no mesmo dia, por todas as províncias do rei Ahasverosh, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia do despacho dada como lei em todas as províncias foi publicado entre todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem de seus inimigos. Os mensageiros montados em camelos partiram apressados, impelidos pela ordem do rei, e o decreto foi proclamado na capital Xuxã. Mordecai saiu da presença do rei, trajando uma veste real azul e branca, tendo uma grande coroa de ouro e vestido de um manto de linho puro e fino de púrpura. E a cidade de Xuxã exultou e alegrou. Para os judeus houve luz e alegria, júbilo e honra, e em todas as províncias e em todas as cidades, onde chegou a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquete e dia festivo, e muitos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. E no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, ocorreu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram em suas cidades, em todas as províncias do rei Ahasverosh, para atacar aqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, pois o medo que inspiravam tinha caído sobre todos os povos. E todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e aqueles que realizavam a obra do rei, elevaram os judeus, porque o temor de Mordecai caíra sobre eles, pois Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia em todas as províncias, pois o homem Mordecai crescia mais e mais. E os judeus feriram a espada a todos os seus inimigos, com matança e destruição, e eles fizeram dos seus inimigos como quiseram. Na capital Xuxã, os judeus mataram e aniquilaram 500 homens, e também a Parxandata, a Dalfon, a Asfata, a Porata, a Adalia, a Aridata, a Parmachata, a Arisai, a Aridai e a Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, porém nos despojos não tocaram. Nesse mesmo dia, chegou ao conhecimento do rei o número dos que foram mortos na capital Xuxã. O rei disse à rainha Ester: na capital Xuxã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã, o que não foram feitos e que não terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora, qual é o teu pedido? E te será concedido. E qual é ainda o teu rogo? E será cumprido. Respondeu Ester: se parecer bem ao rei, conceda-se aos judeus que estão em Xuxã, que façam amanhã conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. O rei ordenou que assim se fizesse, e um decreto foi promulgado em Xuxã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. Os judeus que estavam em Xuxã ajuntaram-se também no dia 14 do mês Adar, e mataram 300 homens em Xuxã, porém nos despojos não tocaram. Os demais judeus que estavam nas províncias do rei juntaram-se e defenderam as suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos. Mataram dos seus inimigos 75.000.
porém nos despojos não tocaram. Isto ocorreu no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 do mesmo eles descansaram e fizeram dia de banquete e de alegria. Mas os judeus que estavam em Xuxã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo, e no dia 15 descansaram e fizeram dia de banquete e de alegria. Portanto, os judeus das vilas, que moram em cidades abertas, fazem o dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, dia de banquete e de festa, e de envio de porções uns aos outros, os presentes. E Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se encontravam em todas as províncias do rei Ahasverosh, próximas e distantes, para que celebrassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, e como os dias em que os judeus descansaram dos seus inimigos, e o mês que lhes foi transformado de tristeza em alegria e de pranto em dia de júbilo, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de enviar porções uns aos outros e presentes aos pobres. Os judeus assumiram aquilo que já tinham começado a fazer e o que Mordecai lhe tinha escrito, porque Ramã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, havia planejado destruir os judeus e tinham lançado o Pur, que significa sorteio, para aniquilar e os destruir. E quando Ester veio perante o rei, ele mandou através de cartas que o mau intento que Ramã tinha planejado contra os judeus recaísse sobre a cabeça dele, e que ele e seus filhos fossem dependurados na forca. Por isso, eles chamaram estes dias de Purim, por causa do Pur. Portanto, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que tinham testemunhado, e do que lhes havia sucedido, os judeus estabeleceram e tomaram sobre si, sobre os seus descendentes, e sobre todos que se unissem a eles, que não se revogue a resolução de celebrar esses 2 dias, conforme a carta que os prescreveu, e de acordo com o tempo marcado para eles em todos os anos. Ou seja, esse decreto de Mordecai, com o selo do rei Ahasverosh, ele permanece até a atualidade. E escreveu a rainha Ester, filha de Abihail, e Mordecai, o judeu. Dentro das escrituras do Tanar, Mordecai foi o primeiro a ser chamado de o judeu. Lembrando que Abraão foi chamado de o hebreu, e o povo no Egito era chamado de o povo hebreu, o Deus dos hebreus, como o faraó chegou a dizer também. Com plena autoridade para ratificar a segunda carta de Purim. E ele enviou cartas a todos os judeus para as 127 províncias do reino de Ahasverosh, palavras de paz e verdade, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mordecai, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles tinham confirmado para si e para sua descendência os assuntos de jejuns e de seu clamor. E a ordem de Ester confirmou estes assuntos de Purim, e foi escrito no livro. Capítulo 10. E o rei Ahasverosh cobrou impostos sobre a terra e as ilhas do mar, todos os atos de sua força e do seu poder, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, como o rei o engrandeceu. Esses não estão escritos nos livros de crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Pois Mordecai, o judeu, foi o vice-rei do rei Ahasverosh, e grande entre os judeus, e estimado pela maioria de seus irmãos, procurando o bem-estar do seu povo, e falando de paz a todos os seus descendentes. E assim nós concluímos a segunda leitura do livro de Ester, Megilat Ester. Quando se lê aqui, amados, que os livros de crônicas dos reis da Média e da Pérsia, que é o Irã atual, né? Então, nos livros de crônicas da história do Irã atual, que é a Pérsia e a Média antiga, né? Estão nos seus, nas suas bibliotecas.
são livros e crônicas preservados até a atualidade. E tudo isso, e muito mais do que aqui que nós lemos do livro de Esther, estão registrados nos anais da história do Irã. Então o Irã sabe muito bem, né, o quão foi bom para o Irã da atualidade a presença judaica ali, né? Mas, né, ainda há alguns descendentes de Ramã, ainda há alguns descendentes de Amaleque no Irã, e por isso, né, aqueles que dominam são aqueles descendentes dessa escória, e por isso, né, nutrem, né, um ódio gratuito contra o povo judeu. Mas isso está para mudar brevemente com a revelação do justo Mashiach, que acontecerá a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Assim como também as nações não terão mais ódio contra o povo judeu, contra Israel, porque o mal cessará, né? O mal ele tem data de validade, né? E por isso, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, o mal chegará ao seu final plenamente. Então, esses atos que estão aí entre as nações, né, influenciados pela descendência de Amaleque, pela descendência de Esaú, né, ou seja, cessarão a qualquer momento mesmo. Amém, vê amém. Ok? Então, Baruch Hashem, a você que está conosco, você que fez parte aqui desta segunda leitura do livro de Esther, né, juntos com a graça bendita de Hashem, né, cumprimos a mitzvah principal de Purim, ouvir ou ler 2 vezes o livro de Esther. A outra mitzvah, que é o grande banquete, foi realizado na noite de ontem, né, e as famílias aí nas suas casas, no seu momento de almoço, fazendo aí um belo de um almoço, né, para em honra, né, aos dias de Purim, em honra à memória de Mordecai e Esther, os grandes heróis de Purim, né, que estão nos anais da história do Irã, a Pérsia e a Média, né, assim como também na própria história do povo judeu. E as outras duas é exatamente você enviar presentes, né, comestíveis, né, alimentos e bebidas para um amigo, né, e também enviar mesmo presentes, né, dessa forma também para uma família necessitada, ok? Alguém que você sabe que tem aí, está precisando de uma ajuda, então não se farta, né, não venha se furtar, melhor dizendo, dessas 2 mitzvah para o dia de hoje até o pôr do sol. Com a graça de Hashem, né, à noite, né, a partir das 20 horas, estaremos transmitindo por esse canal, né, pelo Facebook, a celebração do Shabat, né? Então, às 20 horas, a partir das 20 horas, temos um novo encontro hoje, né? O sagrado dia do Shabat, a sua recepção. Shalom, shalom, seja feliz, seja luz, seja forte, muita alegria, muito sustento, muita prosperidade em tudo aquilo que você colocar as suas mãos para o fazer. Shalom, shalom.